Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que a paz, a graça, a consolação do Espírito Santo de Deus possa ser com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Quando a gente sofre, coração que ombro pra chorar. As pessoas E a alma seca procura necessita de alguém pra de um ombro para chorar. alguém pra contar o que estamos sentindo. Alguém para contar. Conte a Deus, conte agora teu Conte a Deus. problema, Deus. Fale Ele com vai Deus. te abençoar. Faça Deus seu melhor Conte amigo. agora teu problema, Deus. Faça Ele Deus vai mover o seu céu e o baluarte, mar. o seu bálsamo. Conte agora Davi falou uma teu coisa que problema, Deus. nunca me Ele esqueço. vai te abençoar. Preferia Conte agora estar teu problema, na tenda Deus. Ele dos vai seus mover sábios, o céu e o mar. adorando, bendizendo, do que outras partes. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Pai, que o Espírito Santo venha abençoar esse ouvinte, meu Pai, trazendo consolo, bálsamo, Apesar de toda essa dor, refrigério, a Bíblia diz tu és mais que vencedor. pegadas na areia. Tu não sabes pra onde Sonhei que estava andando na praia com o Senhor para dentro, Cristo e no céu passava cenas da minha vida. Ele está contigo. Para cada cena que se passava, percebi que era deixado dois pares de pegada na areia. Ame tudo, Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás para as pegadas mostrando luz. na areia e notei que muitas das vezes no caminho da minha vida havia apenas uma pegada da areia. Conte agora teu Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Conte agora teu problema. Isso entristeceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor Jesus, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, Vai te abençoar. tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia um par de pegada. Não compreendo porque nas horas do que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu, meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria. Nas horas da tua prova e do teu sofrimento, quando viste um par de pegado na areia, foi que eu te carreguei nos braços. Meu Deus do céu. Glória a Deus, para tudo, glória a Deus. Se você não se emocionar, se você não se encher do Espírito Santo com essa mensagem, não sei mais o que possa fazer. Meu Deus. Manda essa dor ir embora. Deus, eu preciso liberar perdão. Toca o meu coração, muda a minha história. Aleluia. Conte a Deus. Conte a Deus. Conte a Deus, querido. Fale com Deus. Te abençoar. Conte agora teu problema, Deus. Ele vai mover. É o imóvel, o céu e o mar, e no princípio criou Deus, o céu e a terra, Bereshit Balá, Elohim Rek. Conte a Deus, querido. Conte a Deus os seus problemas. Conte a Deus as suas transgressões. Conte a Deus os seus anseios. Conte a Deus. Conte a Deus. Eu sei que nós devemos nos comunicar com Deus
E Deus é bom porque Deus responde, queridos. A Bíblia diz que chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros, pecadores. Mas chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Queridos, hoje nós vamos falar, libere palavras, declare palavras. O homem, está preso pela palavra, nós vamos ver isso, a palavra que sai da sua boca. Veja bem que diz a palavra: enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Enredaste com a palavra das tuas bocas, prendeste com a palavra da tua boca. Você vai ver também lá em Tiago, tem algo muito pertinente para nossas vidas. E Tiago diz o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refere a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está a visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Queridos, nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, com nossas bocas. Em vez de proferir palavras de maldição a quem quer que seja, nós devemos abençoar as vidas das pessoas. E quando falo palavras, não significa apenas as pessoas, mas a sistema de governo, a sistemas culturais. Não é porque você é um cristão, você tem que desejar mal às pessoas que estão na China, que estão na Índia, até mesmo na Palestina, que estão perseguindo Israel. Você precisa mudar o seu mindset. Mude o seu mindset. Você precisa declarar, profetizar. Jesus falou que cada palavra que nós falamos, nós vamos dar conta a Deus. Cada palavra ociosa que o homem proferir, dizer, falar, argumentar, ele vai dar conta a Deus. As palavras são ensaio do pensamento, e o pensamento são ensaio da ação, já diria os grandes filósofos. Bem da verdade que a palavra de Deus, ela está em nós, dentro de nós. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é administrar a nossa boca, a nossa língua, proferir salmos. A Bíblia fala: cantai salmos e cânticos espirituais. Isso é bom ao Senhor. Deus quer que você seja um com Ele e Ele um com você. Deus quer que você seja uma pessoa que venha trazer a glória de Deus, e a fim de que as pessoas venham ser salvas. Dizem que o maior acontecimento não foi um homem subir à lua, mas foi Deus, Jesus, vir aqui na terra. E Jesus falou, Jesus foi o homem que falou, ouviu, viu, sentiu, cheirou, olhou, observou. Jesus era um poeta, era um filósofo. Claro, no seu pleno e total, absoluto, convicção e convergência do seu chamado como homem, como Deus. Jesus, me lembro que Jesus ele via, ele observou as pessoas trazendo oferta, e ele observando as pessoas colocando no gasofilácio, e de repente ele chama os discípulos: olha, de toda essa multidão, aquela mulher deu a oferta mais importante, porque ela deu tudo que ela tinha e deu de coração. Davi diz que não faço nada que me custe, não oferecer sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Interessante que Hebreus vai dizer que nós oferecemos sempre ao Senhor sacrifícios de louvor, isso é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Um cristão ele é conhecido pela sua fala diante de Deus. Deus conhece o cristão, a identidade do cristão, o seu DNA, a sua identidade, sonhar, está
e proferir palavras de Deus. Deus coloca as palavras em nossas bocas. Jeremias, que eu vi uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo a palavra para cumprir. Deus, ele profere palavra, ele criou o mundo com a palavra. Haja luz e houve luz. E ele proferiu a palavra. A palavra nada mais nada menos é que uma arma que Deus deu ao cristão de combate para mudar sentenças, mudar ocasiões, mudar atmosferas. A palavra de Deus está em nossos lábios. A palavra de Deus está em nosso coração. A palavra de Deus está em nosso DNA. E por isso nós devemos proferir a palavra de Deus. Às vezes você é tentado, eu sou tentado, nós somos tentados como seres humanos a proferir palavras que não são de acordo com a palavra de Deus. Mas nós devemos estar submisso a Deus, submetido a Deus. Nós devemos usar de misericórdia, compaixão, piedade e graça, porque assim nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Proferir palavras que venham abençoar o seu mundo, o seu desvoltado a si mesmo. Davi falava palavras para si mesmo. Davi falava: espere em Deus, minha alma, e ainda eu louvarei. Dê comando a si mesmo, converse com si mesmo, fale para si mesmo, pregue para si mesmo. Os grandes pregadores falavam algo: se não tem para quem pregar, eu prego para mim mesmo. Essa é uma filosofia de vida que eu tenho feito. Se eu não tenho o que pregar, eu prego para mim mesmo, eu falo para mim mesmo. Davi ainda falava: alma, volta ao teu repouso. Ó minha alma, volta ao teu repouso. Ó minha alma, espera em Deus, ainda louvarei. Acalma minha alma. Fale palavras, converse consigo mesmo. Sugiro que você tenha uma reunião consigo mesmo. Sugiro que você converse consigo mesmo. Sugiro que você fale para si mesmo. De vez em quando eu gosto de conversar comigo mesmo, isso é bom. Eu vejo isso nos grandes apóstolos, nos grandes profetas. E até em Jesus. Conversando no seu íntimo, no silêncio da sua alma. Regozijando com Deus, declarando palavras para Deus, bendizendo ao nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor tem que ser glorificado. Eu falei aqui sobre pegadas na areia. Pegadas na areia. Falei antes. Interessante, queridos, que nós levamos anos para construir coisas, mas uma só palavra ela destrói. Veja só, a pegadas na areia, a ilustração de hoje. Eu proferi essa parábola e vou falar de novo aqui para vocês terem ideia. Pegada na areia, sonhei que estava andando na praia com o Senhor. É uma parábola, é uma ilustração. Passava a cena da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixadas 2 pares de pegada na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás. Para as pegadas na areia, e notei que muitas das vezes na caminhada minha havia apenas um par na areia. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver. Isso entristeceu-me deveras. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia apenas um par de pegadas. Não compreendo, Senhor. Falou irritado, indignado ele. Não compreendo, Senhor, porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par, foi aí que te carreguei nos braços. A verdade é a lição que fica: Deus sempre nos carrega nos braços. Deus sempre nos dá o alento, o acalento, o refrigério, o bálsamo
o conforto do Espírito Santo. E muitas das vezes nós não enxergamos, muitas das vezes nós não temos dimensão daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus ele tem algo para nossas vidas e nós não compreendemos. Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. É um jargão pentecostal que eu sempre levo nas minhas pregações. Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Muito bem. E se você for ver na Bíblia, realmente algumas situações é assim. É fato. De fato. Não foge do padrão bíblico. Mas a verdade é que nós não compreendemos muitas coisas que acontecem hoje e nós devemos compreender as coisas pelos olhos espirituais. O homem natural, ele não compreende, ele xinga, ele murmura, ele blasfema, ele fala a palavra de baixo calão, mas o homem espiritual, ele louva a Deus, dá graças, em tudo dá graças. O apóstolo Paulo falando, em tudo dá graças. Quer dizer que você tem que ter uma alma nobre, uma áurea pertinente a Deus, de estar adorando a Deus em toda e qualquer situação, em tudo dá graças. Não é por tudo, perceba bem a palavra, não é por tudo, é em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Jesus falou para os discípulos, por um tempo vós não entendereis, mas lá na frente vós entendereis. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu complico, descomplico, depois explico porque compliquei. Um tempo você não sabe algo que acontece na sua vida, mas lá na frente Deus vai revelar aquilo, porquê na sua vida. Deus vai dar discernimento, Deus vai dar coerência a você. Tem um livro de pastor Oswaldo Lobo, desejo ler esse livro muito. Discernimento espiritual, mas tenho acompanhado ele nessa área. Eu percebo que muitas das coisas que nós nos queixamos são resultados de nossas próprias ações. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quando nós colocamos as coisas no lugar, arrumamos nossas bagunças, as coisas dão certo, as coisas vão de bem a melhor, do bem a melhor. Quando nós arrumamos nossas bagunças, como nós tiramos aquilo que está fétido, obscuro, nas trevas, e colocamos nas luzes de Cristo, as coisas só tendem a melhorar. As coisas só tendem a evoluir. As coisas só tendem a ser de uma forma magnífica, porque você coloca na jurisdição de Cristo, você está de acordo com a palavra de Deus, e o homem de Deus ele não vive por aquilo que ele sente, ele vive por aquilo que a palavra de Deus diz. A mulher de Deus não vive por aquilo que ela sente, a mulher de Deus vive por aquilo que a palavra diz. Claro que nós somos tentados a viver pelos nossos sentimentos. Vamos ser verdadeiros, coerentes. Mas essa não deve ser a nossa opção. A nossa opção tem que ser seguir a Deus, obedecer os seus preceitos, obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas filosofias, as suas ideologias. A Bíblia é um livro de uma filosofia a mais perfeita de todos os tempos. Sim, a Bíblia é um livro de ideias, a ideia mais plena, perfeita, absoluta de todos os tempos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é o termostato do mundo. A Bíblia é a direção que você precisa ter para guiar os seus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes levamos anos para construir coisas, mas uma palavra só destrói. Foi o caso desse camarada, ele estava na areia, ele sentiu um pé de pegadas, e ele pensou que Jesus tinha abandonado, e ele proferiu, ele dignou com Jesus. Mas Senhor, o Senhor me abandonou ao léu, o Senhor me deixou à toa. E Jesus falou, não, meu filho, não é dessa maneira. A sua visão está errada, o seu mindset está errado, a sua forma de orar está errada, a sua forma de pensar está errada. Quando viste um pó de areia, foi quanto te carreguei nos braços. Muitas das vezes nós temos visão equivocada das coisas, nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou ao léu.
Mas todas as vezes que no mundo ilustrativo que nós vimos um padre pegado na areia, foi aí que Deus nos carregou em nossos braços. Foi aí que Deus nos abençoou. Foi aí que Deus nos carregou, nos levou a lugares altos. Eu falei, nós devemos chegar a lugares altos com adoração, com louvor. A temática da Bíblia é uma só, os preceitos são um só, os argumentos é um só. A Bíblia é bem dizer a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo. Claro que quando você tem mais intimidade com Deus, mais Deus se revela para você. Claro que quanto mais você chega perto de Deus, Deus chega mais perto de você. Alguém falou, olha, eu gostaria de ter o conhecimento que você tem. Eu falei, pois é uma caminhada, é uma estrada, é uma intimidade com Deus. Outro diz para você, ou ouvi um pastor também falando, alguém falou para ele, gostaria de ser você. Ele falou o seguinte, a verdade é que só eu e Deus sabe a sola dos meus sapatos, as horas de madrugada de oração, a intercessão, a leitura da Bíblia. Há um preço a pagar. Se quer ser mais íntimo de Deus, há um preço a pagar. Você quer estar mais perto de Deus, há um preço a pagar. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, há um preço a pagar. Você quer ter uma mindset cheia do Espírito Santo, há um preço a pagar. Quanto mais se chega perto de Deus, mais Deus chega perto de você. Mais Deus chega perto de nós. Quanto mais nos colocamos na presença de Deus, Deus ele chega a nós. Aí chegai-vos a Deus, pecadores. Conte-me as tuas razões para que eu possa justificar. Mas nunca, deixa eu te dizer algo, nunca chegue perto de Deus com arrogância, com prepotência. Não chegue perto de Deus dessa maneira, com descaso, com desdém, com indiferença. Chegue perto de Deus com humildade, quebrantado, humilde. E com certeza você vai ser justificado. Com certeza Deus vai te justificar. Com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai dirigir o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Com certeza Deus vai mudar o seu mindset. Deus vai mudar a sua forma de olhar, a sua forma de ver, a sua forma de ouvir, a sua forma de enxergar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. E todos nós devemos ser alvo da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala Jesus veio chamar os pecadores, do qual eu sou o principal. Billy Graham fala, se tem alguém que precisa da graça de Deus, sou eu. E eu falo, se tem alguém que precisa da misericórdia, compaixão de Deus, sou eu. Nós devemos ser o primeiro dentre muitos a serem considerados como merecedores da graça de Deus. Merecedores da graça de Deus. A graça de Deus em mim, a graça de Deus, ela liberta, ela consola, ela refrigera, ela dá um bálsamo, um acalento, um refrigério. A graça de Deus, ela traz o perdão. Você viu aí nessa música inspirada do poeta. Senhor, eu preciso liberar perdão. Às vezes, precisamos liberar perdão para alguém. Falar o nome da pessoa, liberar perdão. Olha, Senhor, eu perdoo fulano por isso e aquilo. Eu perdoo fulano por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Os homens são falhos, mas Deus não, Deus é perfeito. E a perfeição dos homens se dá quando ele se alinha à perfeição de Deus, a palavra de Deus, a perfeição. Salmo 119 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diz o salmista, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando seguiste o caminho e viste uma voz e por acaso estarás no caminho, errando o caminho, você vai ver uma voz que vai te dizer atrás de você,
Não vá para a esquerda nem para a direita. Eis o caminho que você deve andar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, disse Jesus. Interessante que nós somos salvos de nós mesmos. O pior inimigo do homem, já dizia alguns estudiosos, não é o diabo, nem é o mundo, é ele mesmo. Porque você vencendo a si mesmo, você vence o diabo e você vence o mundo. O homem não peca porque o mundo o seduziu. O mundo não peca porque o diabo o seduziu. O mundo peca, o homem peca porque ele foi vencido pelo próprio mundo e pelo diabo. Antes de tudo, ele foi vencido por si mesmo. Homens somos iguais, nós somos homens, nós homens somos iguais. A única diferença de toda a humanidade, de Adão até o último ser humano, foi Jesus Cristo. Grandes homens de Deus, claro, têm um legado, mudaram histórias, mudaram nações, mudaram decretos. O que dizer de Daniel? Daniel, com suas palavras, no quarto da sua casa, fez uma guerra transcendental, poucas vistas na história da humanidade. Jeremias também. Na verdade, todos os grandes homens de Deus, mas de uma forma muito mais contundente, Daniel, ele, no quadrado do seu quarto, comandou uma guerra transcendental. São homens de Deus, são homens, mas de Deus. São pessoas, mas de Deus. São pessoas que vivem e viveram com o propósito de fazer o bem, sem olhar quem. E acima de tudo, não somente isso, mas o propósito de elaborar os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os conceitos, os arquétipos, os protótipos de Deus. Estava lendo algo sobre um livro chamado Os 7 Montes da Sociedade. Ah, que livro bom! E a questão é colocar Deus em todos os 7 montes da sociedade, aonde Deus venha a ser exaltado, glorificado, bendito. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, onde há luz, as trevas, elas se dissipam. Onde há luz, as trevas saem. Onde há luz, as trevas, elas sucumbem. Onde há luz, as trevas não têm lugar. Eu me permito ser luz. Eu gosto de ser luz. Eu gosto de salgar. Aqueles que salgam. Ontem eu estava falando com um discipulado e eu falei o seguinte, olha, o sal você joga na medida certa. Se você jogar demais, ele vai ficar muito salgado. Isso, mas que a carne seja boa, ele está temperado na maneira certa. E a luz, você não pode pegar uma luz, uma lanterna e sair agora como eu estou, a partir das 6 horas da manhã, clareando as coisas, o efeito nenhum. Nós não somos chamados para brilhar dentro dos nossos próprios conceitos, dentro das nossas próprias igrejas. A Bíblia tem 2 aspectos: preparar o homem, formatar o homem, reconfigurar o homem e fazer com que esse homem dê frutos, fazer com que esse homem ele agregue o reino de Deus, fazer com que esse homem conquiste o reino de Deus. E a Bíblia fala que quem ganha essa alma, sábio é. O homem que ganha alma, ele é sábio, ele é uma pessoa que tem o poder de Deus na sua vida. E quando ganha alma, não significa dizer que você vai na África, você vai ser um Billy Graham, um Charles Finney, um Smith Underwood, um Boris Cerulo. Não precisa nem tanto, não precisa tanto. Claro, se você é o seu ministério, seu propósito na sua vida, amém, glória a Deus. Mas você ganha as pessoas que estão do seu lado, você ganha o seu vizinho, você ganha a sua vizinha, você ganha o seu parente, a sua parente, seu filho, a sua filha. E a maior arma é a intercessão, a oração. Antes de tudo, orai. A oração é um preceito que as pessoas estão desprezando. A intercessão
é um preceito que as pessoas estão desprezando. Não se deve desprezar a oração para intercessão. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, fale com Deus. Olha o poder. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, libere as palavras. Olha o poder da palavra. Ore, interceda. Interceda. É melhor estar na presença do Senhor do que em outras partes. 1000. A pergunta é, quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa na Netflix? Quanto tempo você passa intercedendo? Quanto tempo você passa em frente da partida de futebol? Quanto tempo você passa aprendendo a palavra? Quanto tempo você passa em um hobby que você faz? Claro, são coisas nobres. Mas a maior nobreza é a palavra. A Bíblia fala buscar primeiramente, João 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu entendo a Bíblia de uma forma holística, corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, nós somos seres espirituais que habitamos, que temos uma alma, que habitamos um corpo. Falo aqui sobre alma, espírito e corpo. Gosto do assunto, gosto da matéria. O que mata é o que sai, não o que entra. Se suas palavras, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Então procure exalar o bom perfume de Cristo. O que mata é o que sai, não o que entra. As palavras que matam são aquelas que saem. O que entra no coração do homem, o que contamina o coração do homem. Mas também do outro lado, de outra maneira, é bom dizer que as palavras podem trazer vida. Dois cientistas pegaram 2 copos de água. Você pode colocar aí na internet, no Google, ou no YouTube, como queira. 2 cientistas pegaram um copo de água e durante um tempo, um pegou um copo de água, foram liberados para aquele copo palavras inefáveis, maravilhosas, palavras de bênção. Pasme os senhores, aquela água cristalina tornou mais cristalina ainda. E para outro copo foi falava palavra de maldição, palavras de degradação, palavras torpes. Aquele copo se tornou escuro, negro, em trevas. Deixa eu te dizer uma coisa, essas palavras produzem trevas ou podem produzir luz. Seja a luz do mundo. Jesus falou, seja a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não andará em trevas. Claro que muitas das coisas das nossas vidas nós não sabemos tudo. A Bíblia fala em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para Deus e não reveladas são para os homens. Nós temos aqui a nossa plenitude, a nossa vida. A nossa vida é uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Para os que confiam, para os que acreditam e para os que têm fé. Se você não tem fé, peça a Deus que Deus dá. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou super-homem. Eu não sou pastor, como vocês veem pela televisão. Alguns vocês veem pela televisão, dizendo eles que são de ferro, de barro. Não. Eu peço a Deus sabedoria e peço a Deus que aumente minha fé todos os dias. É 2 coisas que eu peço a Deus. Aumenta minha fé e sabedoria. E deixa eu te dizer algo. Aí acredite e Deus me responde. E isso é bom. Nós não somos super-homens, nós não somos mulheres maravilhas, nós não somos robôs, nós não somos arquétipos da perfeição. Claro que o que é perfeito mora em nós. Agora, deixa eu te dizer algo. Em Cristo Jesus, nós vencemos o mundo. Cristo venceu o mundo. Nós podemos vencer o mundo. Cristo venceu as trevas. Nós podemos vencer as trevas e devemos vencer as trevas. Cristo venceu
as concupiscências, os desejos carnais. E nós podemos vencer também porque Cristo está em nós. E Cristo em nós a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, já disse o apóstolo Paulo. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só e não dará frutos. É necessário que o cristão ele morra para o mundo e viva para Cristo. Ele morra para si mesmo e viva para Jesus. Claro, o significado de morrer é um significado espiritual. Você está morto para as obras mortas, para as obras do pecado, para as obras que o diabo vem roubar, matar e destruir, para cumprir os desejos do diabo. Mas você é vivo, você precisa viver, você precisa ter sua alegria em Cristo, a felicidade. O fato de ser cristão, o fato de ser uma pessoa cheia de Espírito Santo, não significa que você vai andar amargo com a vida, azedo com a vida, embrutecido com a vida. Não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Às vezes eu venho pregar em algumas igrejas, e eu vi aqueles presbíteros, homens de Deus, homens sérios, mas com um olhar triste, um olhar amargurado, azedo, embrutecido com a vida. Porque o São Miguel de Sete foi formado que ser santo tinha que andar com esse estereótipo, e não é. Como também já vi outras igrejas, fui pregar em muitas igrejas, eu vi a pessoa sorrindo, a pessoa feliz, a pessoa contente, a pessoa exalando o bom perfume de Cristo. Um vive uma vida plena e outro vive uma vida aquém, apesar dos dois servirem a Jesus. Muito bem. O que o Espírito Santo de Deus seja nosso vigia, o vigia dos nossos lábios, o vigia do nosso olhar, o vigia do nosso ouvir, o vigia do nosso cheirar, o vigia do nosso andar. Tudo é lícito, mas tudo me convém. O Espírito Santo ele guia, ele fala com você. Tem coisas que o Espírito Santo vai dizer, não, faça. Tem coisas que o Espírito Santo vai dizer, faça. Tem coisas que o Espírito Santo vai dizer, não é a hora. Tem coisas que o Espírito Santo vai dizer, é a hora. Alguém já dizia que Deus tem 3 respostas, o sim, o não, espere, ou talvez. Pense, é bem assim. Para Deus, para muitos profetas, Deus falou sim. Para outros, Deus falou não. Para outros, Deus falou esperem. Jesus, como estava no Gólgota, ali perto do momento da crucificação, porém da ressurreição, que daria a nossa salvação e mudaria a história da humanidade, fazendo e praticando ali o maior, mais sublime, magnífico, inefável, maravilhoso ato de todos os tempos da história da humanidade. Jesus entregou por nós, morreu na cruz por nós. Há quem diga que era necessário uma gota de sangue de Jesus, mas Jesus derramou 3 litros de sangue meio, segundo os estudiosos, os prolixos, eruditos, para salvar toda a humanidade. É a abundância. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é um dos versículos mais chaves, é um dos versículos que mais gosto, e é um dos versículos mais que me interessa. Alguém falou, mas José, você sabe muitos versículos? Por que esse versículo, que é o texto da Bíblia, é o que você mais cita, que você mais gosta? Um dos que você mais gosta? Eu falei, pois é, porque é o textuário da Bíblia. É simples. É o textuário da Bíblia. Romanos 5,20 vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você deixou de fazer, não. A Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por todos nós. Não a condenação para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. A Bíblia fala em Apocalipse que o diabo nos acusa de dia e de noite. Mas deixa eu te dizer algo.
nós temos dois intercessores fantásticos, sublime. Um é o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E outro é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, que nunca perde uma causa, que intercede por nós junto ao Pai. Então, eu às vezes vejo as pessoas falando, olha, eu não sei se Deus me perdoou. Às vezes as pessoas têm essas culpas, as pessoas têm esses desvelos, e às vezes é necessário alguém para explicar, não, meu querido, Deus me perdoou, Deus lhe salvou, Deus lhe redimiu, e ficou por isso mesmo. Simples assim, pastor, simples assim. Ah, mas teve um pastor que falou, se um pastor falou de forma errada, contra a palavra, o mesmo é digno de misericórdia, ele não compreende a palavra de Deus, não compreende o poder de Deus, não compreende aquilo que Deus fez no sacrifício da cruz. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você conversa. Muitas das vezes eu tenho que levar os meus dons para algumas pessoas para trazer conforto, refrigério, bálsamo, porque muitas pessoas vêm de algumas igrejas que são atacadas por quem deveria lhe defender. E eu trago bálsamo, acalento, refrigério através da palavra. Mas muito bem, o Espírito Santo de Deus seja um vigia nos nossos lábios, um vigia em nossa boca, para que possamos proferir a palavra de Deus. Isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. A Bíblia diz que nós devemos cantar salmos e cânticos espirituais. Isso é bom a Deus. Você lê um salmo, não queira que o outro tenha o mesmo grau que você tem. Não queira que o outro tenha o mesmo grau que você tem. É difícil você querer que uma pessoa tenha um grau, uma pessoa que tem um grau de um professor de uma faculdade, uma pessoa simples, humilde, tem um grau de faculdade e quer entender as palavras que o professor de faculdade fala. O Espírito é o mesmo, mas há mistérios que são diferentes. Então Deus, ele se revela a tanto um como a outro. Deus se revela aos grandes eruditos prolixos. Tem alguns eruditos prolixos que eu vejo assim, meu Deus, uau! Que homem de Deus! Que homem cheio do Espírito Santo! Tem pessoas simples que não sabem fazer um copo, mas cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu sempre falo que não é questão da aparência, é a essência, aquilo que a pessoa é. É aquilo que a pessoa se deixa levar. Deus, ele pode ser, usar, habitar, dirigir, conduzir tanto um rei no palácio como o menor dos seus serviçais. O Espírito é o mesmo. Você vê isso muito na Bíblia. Você vai ver os reis de Israel, o rei de algumas nações, o rei Dario falou para Daniel, Daniel, o seu Deus vive. Nabucodonosor se converteu a Deus. O rei Ciro, considerado como servo de Deus. O rei Artaxerxes se rendeu a Deus. Alguns faraós temeram a Deus pelos homens de Deus. Alguns faraós temeram a Deus pelos homens de Deus. Como a história de José. O faraó ficou impressionado. Meu Deus, eu quero servir o Deus desse homem. Eu sou um rei pagão, mas o Deus desse homem é fantástico. Que Deus! E passou a seguir a Deus por causa de José. Sim, José foi um grande estereótipo, um arquétipo, até mesmo daquilo que Jesus seria. Muitos homens foram símbolos daquilo que Jesus foi. Claro que Jesus foi o perfeito. Jesus foi o arquétipo, o protótipo
perfeito. Jesus foi a plenitude da perfeição, nenhum outro nome foi como Jesus, porque Jesus é considerado filho do homem. Por que filho do homem? Porque ele nasceu de uma mulher. Jesus é considerado filho do homem porque ele nasceu de uma mulher. Jesus poderia vir de um estralo. Jesus poderia vir da formação de um barro. Jesus poderia vir da formação de mil e uma formas nobres. Sim, por que não? O homem veio do pó da terra, do barro. E Jesus fez barro. Emmanuel, segundo a raiz da palavra hebraica, quer dizer Deus dentro do barro. E Jesus se fez homem. Habitou entre nós durante 33 anos e meio, segundo os historiadores. 3 anos e meio foi o seu ano de ministério que mudou a história da humanidade, trouxe paradigmas, trouxe conceitos, trouxe a verdadeira ideologia e a verdadeira filosofia. Nós devemos seguir a filosofia de Cristo. Nós devemos entender a ideologia de Cristo, claro, aprendendo uns com os outros, amando uns aos outros, como Ele vos amou. É verdade que Jesus, ele veio, Gênesis 3,15, falei até de Gênesis 3,17, mas Gênesis 3,15, que da raiz da mulher viria um que esmagaria a cabeça de serpente e renderia, ia fazer a redenção da raça humana, o segundo Adão. Jesus foi o segundo Adão. Jesus, ele morreu. Jesus, ele ressuscitou. Nós somos países cristãos, nós só queremos isso facilmente. Isso é bom. Eu sei que o Brasil tem todos os defeitos. Os países ocidentais têm todos os defeitos. Mas uma coisa é certa. O Evangelho é proclamado de uma forma abundante. Se você for em alguns países do Oriente Médio, você vai ver como alguns lugares a palavra de Jesus traz incômodo que você não imagina. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, o sol da terra. Eu já falei aqui, porque eu sempre gosto de falar. Se você for no túmulo de Madre Teresa de Calcutá, vai estar escrito Isa Restos Mortais de Madre Teresa de Calcutá. Se você for no túmulo de Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, vai estar escrito Eis aqui os restos mortais de Charles Taze Russell. Se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, o Buda, vai estar escrito Eis aqui os restos mortais de Mahatma Gandhi. Ou melhor, de Siddhartha Gautama. Mahatma Gandhi é outro. De Siddhartha Gautama. Vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Siddhartha Gautama, que é Buda. E se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo de Joseph Smith, fundador do Espiritismo, vai estar aqui, eis aqui os restos mortais de Joseph Smith. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito, o daqui ao terceiro dia ressuscitou, o único na história. O único na história. Eu poderia falar milhões de personalidades ao longo da história. Mas a verdade é, o fato é, a alegria é, a esperança é, a fé é, que só teve um que ressuscitou, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus em nós, a esperança da glória. Deus é escudo para bloquear os planos do diabo e as palavras que vêm contra você. A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque em juízo a condenará. Maldição sem causa não pega. Aqui, o Salmo 91 vai dizer, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor. Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Mas é claro que você não pode estar dando brecha. Eu vou falar aqui sobre as brechas depois. Às vezes eu fico olhando alguns cristãos com signos, fazendo yoga. Cristãos com alguns comportamentos que não são dignos de cristão. O cristão crê em Cristo. A parte do mal, todo aquele que crê em Deus. Você tem que seguir de acordo com a Bíblia, o que diz que você é e tem que fazer. A Bíblia diz que você é e tem que fazer. Então, a Bíblia é o escudo. A Bíblia é um escudo para bloquear e atacar todos os demônios que atormentam a sua vida. O diabo veio roubar, matar e destruir. Você tem poder e autoridade na palavra de Deus para denunciar esse espírito, atacar esse espírito. Porque muitos cristãos, eu vejo muitas igrejas, eu fui pregar em muitas igrejas, eu falei, meu Deus, aonde é que eu estou? Onde as pessoas falavam mais no diabo do que Deus, que o diabo fez isso, que o diabo fez aquilo, que o diabo fez aquilo outro, que o diabo fazia, que acontecia. Eu falei, ué, e Deus, aonde que está nessa história? Pelo amor de Deus, me ajude aí. Aonde é que Deus age nesse momento, nessa história? O diabo tem o papel dele, mas Deus tem o papel dele. Eu como falei para alguém falou, pastor, o diabo não brinca de ser diabo. Eu falei, pois é, mas Deus também não brinca de ser Deus. Cada um na sua proporção. E claro, a proporção de Deus sempre é muito maior. Você é aliançado com Deus. Você tem uma conjectura com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você tem um pacto com Deus. Você tem um compromisso com Deus. Ah, pastor, eu não tenho. Precisa ter. Se você não tem esse pacto com Deus, você precisa ter, primeiramente, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí vem um versículo que eu gosto muito. Eu sei que eu sei muitos versículos de cor para a glória de Deus, mas João 3,16 é fantástico, porque Deus amou muito a maneira que Deus sofreu unigênito para que todo ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você precisa confessar Jesus. Claro que você precisa ter a metanoia. Confessar Jesus não basta, você precisa ter a metanoia, e metanoia é um processo, é uma caminhada. Nós só vamos estar prontos quando nós estivermos no céu. Nós não somos perfeitos pelo olhar humano, mas somos perfeitos pelo olhar de Deus. Porque quando Deus olha, já falei aqui, você que confessa Jesus, Ele olha pelo olhar do sangue de Jesus. E Deus viver santo é um mistério. O apóstolo Paulo fala, há muitos mistérios que vão ser revelados no céu. Em parte conhecemos, mas um dia veremos face a face. Como Ele é, nós veremos. Há muitos enigmas, mistérios, sim, da palavra. Nem tudo a palavra ela dá uma palavra, uma explicação concreta. Muitas coisas vão ser reveladas na glória. Muitas coisas vão ser explicadas na glória. Por isso que nós somos santos. Quando alguém fala, alguém do mundo, ele ouve a palavra dizendo que um cristão é santo, ele escandaliza, mas isso não pode. Santo é Madre Teresa de Calcutá, é o Frei Galvão, é isso, é aquilo, aquilo outro. Pois é. Está olhando pelo crivo errado. Mas a Bíblia fala que nós somos santos, redimidos pelo sangue de Jesus, separados pelo poder de Deus, separados pela graça de Deus, separados pelo amor, pelo sacrifício de Jesus, nem nada a respeito de nossa meritocracia, mas pela graça de Deus, porque Cristo em nós, a esperança da glória, nós somos a justiça de Deus aqui na terra. Se fosse assim, Jesus deu uma lição, um tapa na cara do diabo, um tapa na cara dos filósofos, porque Deus, a Bíblia, ela vai confrontar. Se você estudar a Bíblia com olhar espiritual, você fica perdido, você fica atônito. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi ter os olhos espiritual para aprender a Bíblia. Por mais que a pessoa tenha um intelecto bom, mas se não tiver uma visão espiritual, você nunca vai compreender a Bíblia.
Teve alguém que falou, mas eu não concordo que Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Se você concordar ou não, está na Bíblia. Argumente com Deus. Eu não concordo Moisés ter dado ordem a Deus. Se você não concordar ou não, está na Bíblia. Eu não concordo com Jacó ter brigado com Deus. Se você concorda ou não, está na Bíblia. Eu não concordo com Jonas passar 3 dias e 3 noites no peixe. Se você concorda ou não, está na Bíblia. E a Bíblia sempre é certa. Enfim, a Bíblia ela é sempre certa. A Bíblia ela não erra, é inefável, infalível, inerrante. Palavra de Deus. Nós devemos nos moldar a Bíblia. Devemos ser moldados por ela. A Bíblia, queridos, segundo estudiosos, levou cerca de 1.400 anos, alguns dizem 1.500 anos, escrito por mais ou menos 40 a 50 homens, para proferir a palavra de Deus. Vários concílios, vários momentos de orações, várias intercessões, vários homens de Deus, inspirados pelo próprio Deus, para escrever a santa palavra. Então, lê a Bíblia ela nos molda. Eu sempre falo, tenha intimidade com a Bíblia. Eu não tenho nada contra, e é bom você ter intimidade com algumas coisas, com alguns preceitos. O médico tem que ter intimidade com o instrumento de trabalho. O jogador tem que ter intimidade com a bola. É no mínimo o padrão de desenvolvimento dele, no mínimo. O arquiteto tem que ter intimidade com os instrumentos que ele usa, a régua, os lápis, os papéis. O estilista também tem que ter intimidade com o instrumento de trabalho. O cristão tem que ter intimidade com a Bíblia. O cristão tem que ser muito próximo à Bíblia. E não é tarefa só do pastor, mas é tarefa de todo cristão, todo bom cristão. Tem que ter intimidade com a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Não digo você conhecer de forma sistemática, cronometrativa, ou seja, tudo cronogrado, tudo de forma estética, não, mas no seu coração. A Bíblia ela precisa ser estudada, falada, proferida na sua casa, na sua rua e principalmente no seu coração. Lembre-se que o maior inimigo do homem não é o diabo, nem o mundo, é a si mesmo. Claro que são 2 inimigos paralelos, mas o maior inimigo do diabo é o próprio homem. Examina-se a si mesmo. Se você vencer a si mesmo, você vence o diabo e o mundo. A Bíblia fala que aquele que não nega a si mesmo não pode, de fato, seguir a Cristo. Então devemos negar a nós mesmos. Então você é aliançado com Deus. Você é aliançado com Deus. Quando você é aliançado com Deus, o Espírito Santo passa a lhe guiar, lhe conduzir, lhe instruir. Agora você não é ET. Muitos pensam que cristão é ET, que cristão não raciocina, que cristão é bitolado, é alienado. Não, o cristão ele pensa, ele raciocina. O cristão ele tem os seus gostos particulares dados pelo próprio Deus. O cristão tem as suas particularidades dadas pelo próprio Deus. Tem uns que gostam de abacate, tem outros que gostam de maçã, tem um que gostam de viajar, outros não gostam de viajar. Então, é a particularidade humana, e isso é bom porque cada um de nós somos feitos de uma forma singular. E deixa eu te dizer, nós somos indivíduos, não há ser humano igual a você no mundo. Você é exclusivo, você é único, você é singular. Não existe outro Oséias no mundo. Tem quase 8 bilhões de pessoas, mas não existe um Oséias igual a mim. Porque Deus ele é perfeito, como Deus me fez um ser humano único. Existem parecidos, alguns arquétipos, estereótipos parecidos. Por exemplo, eu sou negro, sou
de afrodescendente, dizem que Desenhoste parece comigo, brincadeira à parte, mas o que ocorre? Muitas pessoas parecem comigo, mas eu sou único, eu sou singular, um indivíduo que tenho as minhas particularidades. E isso é bom que Deus fez. Davi tinha a particularidade dele, Moisés tinha as particularidades dele, Paulo tinha a particularidade dele. Paulo gostava de ler, já Pedro gostava de pregar, na essência, fortemente. João gostava de orar. Tiago gostava de fazer poesias. Davi já gostava de tudo, de ler, de ler, pregar e fazer poesias. Enfim, nós somos instrumentos das mãos de Deus. E você tem uma aliança com Deus. A aliança com Deus foi feita pelo sangue no Calvário. Não deixe essa aliança por nada. Desenvolva essa aliança. Amém? Glória a Deus. Desenvolva essa aliança com Deus. Desenvolva essa aliança com Deus. Desenvolva a sua aliança com o Espírito Santo. Tudo estava bem, mas de repente o dia mal chegou. Veio com a sensação que Desenvolva o inteiro desabou. uma comunhão com o Espírito Santo. Esmagando tudo. Quando a gente sofre, coração que é ombro pra chorar. O Espírito Santo, ele consola, Minha alma seca necessita ele dá refrigério. de alguém pra regar, alguém pra contar Conte a o Deus, que estamos sentindo. fale com Deus. Conte a Deus, conte agora teu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema, Deus, ele tem planos vai mover de o bem, céu e o mar. não de mal, para dar o fim que nós esperamos. Ninguém é tão forte que nunca tenha chorado. Ninguém é tão fraco que nunca tenha vencido. Ninguém é tão inútil que nunca tenha contribuído. Ninguém é tão sábio que nunca tenha errado. Ninguém é tão corajoso que nunca tenha medo. Ninguém é tão medroso que nunca tenha coragem. Cristo está aí. Jesus está contigo. Ninguém é tão ninguém que nunca precise de alguém. Nós precisamos uns dos outros. E acima de tudo, precisamos de Deus. Como eu preciso de você e como você precisa de mim. Gostaria que todo ser humano acreditasse que dentro de si há uma força capaz de mudar sua vida, essa força é Jesus. E que é bom confiar nele e esperar cada amanhecer. Assinado Janet Clark. Gostaria que todo ser humano acreditasse que dentro de si há uma força capaz de mudar sua vida. Essa força é Jesus. E que é bom confiar nele e esperar cada amanhecer.
Então, queridos, essa força está em você. O Espírito Santo age em você. Libere perdão. Conte a Deus. Fale com Deus. Nosso irmão estava inspiradíssimo com essa música. Meu Deus. Como é bom conversar com Deus. As pessoas têm dores. As pessoas às vezes se esmagar. Mas quando as pessoas falam com Deus, vem um bálsamo, um acalento. Conte a Deus. Conte a Deus. Conte agora teu problema a Deus. Ele vai te abençoar. Conte agora teu Aleluia. Glória a Deus. Ele vai mover o céu e o mar. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Conte a Deus. Deixe-me orar por você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento esse ouvinte, ó Pai. Pai Celestial, que ele conte a Ti, seu Deus amado, Deus como amigo, como Pai. Deus, e que o Senhor abençoe essa vida, meu Pai. O seu corpo, a sua alma, o seu coração, trazendo um refrigério, um bálsamo, um acalento, Senhor, do Espírito Santo, meu Pai. E que essa pessoa, Pai Deus, venha a ser um vaso, um instrumento na sua atuação das mãos, Senhor. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, tira as dores, as culpas, aquilo, Senhor, que pesa, esmaga a alma desse ser humano, meu Pai. E que em nome de Jesus, meu Pai, não, Senhor Deus amado, pelas minhas palavras, mas pelas tuas palavras, Senhor Deus amado, dado aqui nesse lugar, meu Pai, através do teu Espírito Santo, que essa pessoa venha chegar ao entendimento, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor, ser liberto, restaurado e restituído, Senhor Deus, para uma nova convergência, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Um forte abraço. Deus abençoe aí, Deus, todos vocês que estão ligados nessa programação, com toda sorte de bênção.